Nós queremos cumprimentar toda a igreja com a graça e com a paz do Senhor Jesus. A todos também que nos acompanham pela internet, dizendo que você também é muito bem-vindo conosco aqui a participar e a celebrar o Senhor, este culto de adoração ao seu nome. Eu gostaria de convidar os irmãos a estarem de pé nesse momento, em reverência à leitura que nós vamos fazer da sua palavra, no livro de Deuteronômio, capítulo de número 8. Nós vamos ler os versículos 2 e 3. Deuteronômio, capítulo 8, versículos 2 e 3. Assim diz a palavra do Senhor. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração e se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Eu vou repetir a leitura desse versículo 3. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Oremos. Nós te adoramos, Senhor, e te bendizemos pela tua presença neste lugar, por tudo que o Senhor já realizou até este momento aqui, no culto dessa noite, e por tudo que o Senhor ainda há de falar à tua igreja. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode estar sentada. Meus irmãos, durante todo o mês de setembro e durante 2 domingos no mês de outubro, como os irmãos já sabem, a igreja está acompanhando uma temática específica. 3 verbos muito importantes estão sendo trabalhados aqui, tanto nas escolas dominicais, como também nas mensagens à noite. Então nós temos o verbo primeiro, amar, ensinar e servir. 3 verbos que foram eleitos para serem trabalhados às vésperas do aniversário, 49º aniversário da Igreja Batista Emanuel. Tudo isso visando conduzir as nossas vidas ao cumprimento de uma missão. A missão da igreja, que é conduzir, alcançar pessoas, para vivenciar plenamente o Evangelho de Deus. Então, o nosso objetivo é alcançar pessoas para vivenciar plenamente o Evangelho de Cristo. Essa é a missão que está sendo proposta. Ante 3 verbos que temos à frente: amar, ensinar e servir. Vamos repetir? Amar, ensinar e servir. Dentro desse contexto, para que alcancemos vidas, hoje pela manhã nós já tivemos a oportunidade aqui de desfrutar de uma série de testemunhos. Tivemos a representação aqui dos Gideões Internacionais, trazendo várias experiências relativas à distribuição de Bíblias. O pastor Alberto também trouxe aqui o contexto, de experiências vivenciadas na entrega da palavra, pessoas que às vezes nós nem imaginaríamos que poderiam sofrer o impacto ao receber uma palavra e às vezes de ter acesso à palavra de Deus, e grandes coisas o Senhor passou a realizar através disso. Então o nosso propósito aqui inicialmente é trazer para os irmãos nessa noite como fica a situação nossa para que possamos exercer bem essa instrumentalidade, qual seja, levar a palavra do Senhor àqueles que necessitam. Primeiramente, nós precisamos entender o papel que Jesus veio para exercer na vida do homem. Porque com certeza todos os irmãos aqui vão poder afirmar com muita propriedade que o coração do homem necessita da presença de Jesus. Necessita de entender o sacrifício de Jesus. Se nos parece tão lógico isso, nos vem a seguinte pergunta:
Por que então as pessoas tão necessitadas de ter o Senhor nos seus corações não estão todas aqui? O que impede as pessoas de se... Por exemplo, vou dar um exemplo prático para os irmãos. Minha boca está seca. Se eu sei o que resolve o meu problema, o que eu faço? Com licença. Se eu tenho sede, eu tomo água. Se eu tenho fome, eu como pão. Se eu preciso de Jesus, que eu encontre Jesus. Parece uma razão tão simples, né? Parece algo tão cartesiano, uma matemática tão simples a ser seguida. E a pergunta que vem é: por que a ausência de Jesus no coração do homem, muitas das vezes ela é suprida por tanta coisa que não seja a presença de Jesus? É um questionamento a ser trazido. E nós precisamos, então, primeiramente, compreender, para entendermos a nossa missão, que Jesus não é uma razão lógica. Nós não estamos aqui para falar de um Jesus histórico, porque Jesus histórico, todos conhecem. O nome de Jesus já é conhecido no mundo todo. Agora, entender Jesus como nosso único e suficiente Salvador, isso não é algo que se lê em livros. Isso é algo que é revelado ao coração do homem. E eu vou ser muito franco com você que está aqui essa noite, você que está nos assistindo pela internet também. Por mais que eu me esforce aqui em termos de retórica, de querer convencê-lo que você precisa de Jesus, que você precisa receber a sua palavra, o máximo que eu vou alcançar aqui é ser um vaso. Porque quem vai te revelar esse mistério não sou eu. Isso é o próprio Senhor, através da ação do Espírito Santo, que ministra isso no coração do homem. Porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, não são as palavras humanas. Então aí você pergunta: e qual é o meu papel então nisso? Se basta o Espírito Santo para que as pessoas possam entender quem é Jesus, para que elas possam chegar até a presença de Jesus, qual é o meu papel nisso? Primeiro precisamos entender que Jesus, ele utiliza as necessidades humanas, ele as instrumentaliza para que o homem possa entender o que é o seu mistério. Ou seja, é através da necessidade humana que Jesus é revelado aos corações. Como assim? Se os irmãos observarem na palavra, Jesus procura muitas das vezes didaticamente se identificar como sendo água, como sendo pão, como sendo elementos que nós precisamos no nosso dia a dia. E elementos que não é assim, não é uma necessidade que é suprida e de repente aquilo está resolvido. Não. Por exemplo, eu acabei de tomar água, minha boca estava seca. Daqui a 4, 5 minutos, os irmãos vão ver que eu vou precisar tomar água de novo. Se você tem fome, você se alimenta agora. Daqui a pouquinho, né, até os nutricionistas informam, 3 em 3 horas, vai lá e faz a sua refeição, não é isso? Para manter o índice glicêmico. Pois é, então está certo. Só que o pão, para nós, não é uma necessidade que você utiliza agora, supre e acabou-se. Não. Você vai precisar fazendo isso continuamente, a fim de que a sua existência se torne possível. É por isso que Jesus, ele se revela a nós como sendo o pão da vida. E ele se revelou como o pão da vida, não foi só lá no Novo Testamento, não. Nós acabamos de ler um texto aqui, eu vou confessar para os irmãos, para mim muito marcante, porque geralmente a gente escuta muito o momento em que Jesus ele foi tentado no deserto, né? E quando o diabo apresenta a Jesus as pedras e fala assim: se tu és o Filho de Deus, que essas pedras se transformem em pães. Aí ele usa essa palavra que nós acabamos de ler. Mas está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas sim da palavra que procede da boca de Deus. Então nós vemos aqui que o Senhor se revela, o Senhor Jesus se revela como o pão da vida. Já aqui no Velho Testamento, sim. Porque através de simbologias e tipologias, nós vemos no Velho Testamento já sinais apontando para Jesus como sendo aquele que vai saciar a fome do coração humano. Ou os irmãos acham que o maná que caiu no deserto foi simplesmente um registro histórico de um milagre? Por que o maná não brotava do chão? Por que ele tinha que cair do céu? Será que é mero acaso? Ou será que o Senhor teria algo a nos ensinar, a já nos apontar a respeito disso?
Porque o que era o maná para o povo que estava no deserto? Era o pão, era do maná que o povo tirava o seu sustento. Agora olha que interessante, o maná ele não nascia no chão, ele descia do céu, porque Jesus é o pão vivo que desceu do céu para suprir a necessidade do homem. O maná já apontava isso. O Senhor se identifica também como sendo a água, como sendo aquilo que dessedenta a nossa sede. A sua presença é aquilo que nos alimenta, a sua palavra nos alimenta. Então nós temos diversos exemplos na palavra, através de simbologias, que apontam para isso, que mostram que o coração humano ele tem uma necessidade de alcançar Jesus, não um Jesus histórico, mas um Jesus profético, nosso Salvador, aquele que entregou a sua vida na cruz do Calvário, para que hoje nós aqui pudéssemos dizer: Senhor, estamos vivos na tua presença, e não dessa vida terrena que estamos falando. Estamos falando de uma vida que punge para a vida eterna. Estamos falando de um sentimento que nos leva a entender que a nossa existência não se limita ao calendário que temos aqui, neste mundo. E meus irmãos, vida eterna não é algo que nós vamos vivenciar depois que Jesus arrebatar a sua igreja. Não. Vida eterna é algo que você vive hoje, porque vida eterna não é um momento que você vai viver. Vida eterna é um entendimento que você já alcança hoje. Porque você pode estar aqui, você pode ter todos os seus compromissos na sua vida secular e você já vivenciar diante do Senhor o que seja a vida eterna, porque isso é um entendimento. Você saber que o seu tempo não é contado para a morte, mas o seu tempo ele é contado para a vida eterna, porque o Filho de Deus te garantiu essa oportunidade. Ele te deu essa bênção, Ele te deu esse direito. Quantos não alcançam esse entendimento? Quantos ainda acham que Jesus foi simplesmente um exemplo de fraternidade e de bondade? Foi sim. Foi tudo isso, mas o nosso grande desafio aqui é reafirmar Jesus como sendo o único e suficiente Salvador. Esse é o nosso objetivo. E o que nós podemos observar a respeito disso? Nós vamos trazer para os irmãos aqui 3 exemplos de curas de cego no Novo Testamento. E os irmãos vão perceber que o que vamos trabalhar aqui em termos de cegueira, nós vamos trabalhar aqui no seguinte sentido: da insensibilidade à luz. Porque para nós nos parece bem razoável compreender que aqueles que olham para Jesus e não o compreendem como o Salvador, é porque há nessas pessoas uma insensibilidade. Há nessas pessoas uma limitação, por que não dizer uma cegueira, que as impede de enxergar Jesus como verdadeiramente Ele o é. Então nós vamos exemplificar para os irmãos aqui, experiência de 3 cegos. Vamos começar lá na área de Cafarnaum, uma aldeiazinha chamada Betsaida. E lá o Senhor Jesus foi levado até ele um cego. E quando chegou esse cego até ele, nós começamos a imaginar assim: imediatamente o Senhor vai curar, né? O Senhor vai simplesmente vai lá, impõe as mãos, está curado e está tudo resolvido. Não. O que aconteceu com aquele homem? Primeira providência que Jesus fez foi tirá-lo da aldeia. Ele estava dentro da aldeia, ali em Betsaida. Primeira experiência foi tirá-lo da aldeia. E quando o tira da aldeia, aí sim, Jesus impõe as mãos sobre ele. E impondo as mãos, aí pergunta o que ele via. A visão dele ainda não estava boa, não. Ele dizia que ainda via os homens como árvores que andavam. Aí o Senhor vai, toca nos olhos dele, e o interessante é que a partir daquele momento o Senhor pede a ele que olhe para cima, é para olhar para cima. E naquele momento ele passa a enxergar. Qual é o ensinamento que nós temos através da cura do cego de Betsaida? O ensinamento é o seguinte: o processo para que uma pessoa possa enxergar a luz de Jesus, entendê-lo como nosso único e suficiente Salvador, é um processo de cura de uma cegueira. E como é que o Senhor Jesus opera isso na vida do homem? Primeiro, convidando o homem para sair da aldeia. Igreja, eclésia, chamado para fora. Sai de onde você está. E é isso que o Senhor Jesus faz com o seu povo. O tira do contexto, que às vezes é o contexto da aldeia lá fora, estamos falando aqui do mundo, e o traz para um lugar onde ele possa dialogar com ele, sem outras informações que desviem a sua atenção, sobretudo no que ouvir. E o interessante é que, primeiramente, o Senhor vai cuspir nos olhos desse homem.
lança ali a saliva. Aí o que acontece? Quando é lançada ali essa situação, ele continua vendo os homens como árvores. Aí o Senhor toca, e a partir do momento que o Senhor toca, ele olha para cima, aí ele enxerga. O que isso significa? Porque a saliva, se a gente falar aqui com os irmãos de curar cegueira com saliva, realmente até pela questão da higiene, fica até complicado nós entendemos isso aqui. Temos vários profissionais aqui da área de saúde que teriam assim inúmeras recomendações, falar assim, pastor, essa metodologia não é mais adequada para poder ser trazida para curar cegueira. Mas entenda, meu querido, nos interessa aqui não é o método da saliva, não. É você entender o que há por trás dessa simbologia. O que é a saliva, senão aquilo que sai da boca de Jesus? Porque o que cura a cegueira do homem é a palavra que sai da boca de Deus. É isso que tira a cegueira do coração do homem. E foi isso que o Senhor usou para colocar nos olhos daquele cego. Então entenda que entender a palavra do Senhor é entender a unção que há quando o Senhor fala a alguém. É entender que Jesus fala ao seu povo. E quando essa unção ela é trazida, ela começa a revelar Jesus ao coração do homem. A cegueira começa a passar. Começa. Só que é um processo. Porque muitos ainda não conseguem alcançar a plenitude dessa visão. Até que acontece um fato interessante. Em que o Senhor pergunta o que se vê. Eu vejo o homem como árvores andando. A visão não está completa. Porque para que possamos compreender verdadeiramente quem é Jesus, não basta receber uma palavra, não basta termos um toque do Senhor através da sua saliva nos nossos olhos, não. É preciso que o Senhor toque verdadeiramente nos nossos olhos e nos ensine a fazer uma coisa, parar de olhar para o chão e olhar para cima. Na hora que aquele cego olhou para cima, a sua visão foi restabelecida. Então veja que o que temos na cura do cego de Betsaida, mostra o processo que o Senhor realiza na vida do homem, para que ele possa entender Jesus como sendo Salvador. Mas tem gente que já entendeu, já conhece a Jesus, só que acaba se tornando cego depois de ter visto já. De já enxergá-lo, já entender quem é Jesus, de já ter vivenciado uma experiência. E é aí que nós vamos falar aqui do caso do segundo cego. E agora nós vamos sair de Betsaida e nós vamos para Jericó, ali no Rio Jordão. E nós vamos falar de um cego chamado Bartimeu. Filho de Timeu, um cego que estava onde? A palavra é bem enfática. Estava à beira do caminho. O que faz um cego à beira do caminho? Na expectativa de receber ali benefícios, né, das pessoas que ali transitavam. Então ele estava ali à beira do caminho. Mas Bartimeu era cego. Agora os irmãos me permitem uma palavra, mas ele era um cego chique, porque ele tinha uma capa. E não era qualquer pessoa naquela época que tinha uma capa, não. Agora os irmãos imaginam que conflitante, né? Um homem cego, que estava ali pedindo recursos, ali à beira do caminho, mas que tinha uma capa. E o interessante é que quando ele ouve falar que Jesus estava passando ali, aí vem aquela velha expressão. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Até o momento que começa a... Não, para, que ele está incomodando, não vai te atender. Mas o que ocorre? Nesse momento, o Senhor Jesus manda chamá-lo. E o Senhor dirige a palavra àquele homem. E a palavra parece tão lógica, né? O Senhor faz uma pergunta que muitas vezes, essa pergunta é redundante. Qual foi a pergunta de Jesus? Que queres que eu te faça? O que você quer que eu te faça? Agora o interessante é que antes dele ir até Jesus, ele que tinha a sua linda capa, ele vai deixar a capa para trás. A capa sai. E ele vai até Jesus. E ele diz que ele queria ver. E naquele momento, o Senhor declara que ele estava sendo salvo. E a palavra do Senhor diz que Bartimeu passou a seguir Jesus pelo caminho. Qual a simbologia da cura de Bartimeu? Primeiramente, meus irmãos, nós não falamos de uma pessoa que não conhecia Jesus. Porque para alguém falar, Jesus, filho de Davi, sabia exatamente
da profecia acerca de Jesus. Nós não estamos falando de alguém que não conhecia Jesus. Porque ninguém poderia dizer Jesus, filho de Davi, se não conhecesse as profecias. Então nós estamos falando de alguém que já conhecia Jesus. Jesus não era uma figura estranha a Bartimeu. Só que detalhe, o local que ele se encontrava era muito estratégico, né? À beira do caminho. Quem fica à beira do caminho não está caminhando, só assiste quem caminha. Sabe de quem que nós estamos falando agora, meus irmãos? De muitas pessoas que conhecem a Jesus, já tiveram uma experiência com Ele, mas pararam de caminhar. Estão na beira do caminho, só vendo quem vai passando, só vendo quem está passando. E detalhe, cheio dos recursos. Não, porque eu sou assim. Ah, porque os meus valores. O que é isso? A capa. Então tem muita gente que conhece a Jesus, está cego, está ali mendigando à beira do caminho, mas a capa está ali. Até o momento em que o Senhor chama, quero falar com você. E nesse momento, tudo toma um novo sentido. Primeiro que parecia lógico, que exatamente Bartimeu queria ver, e o Senhor pergunta, que queres que eu te faça? Essa pergunta nos leva a entender que as prioridades do Senhor para a vida do homem não são as prioridades que o homem acha que tem. Porque, meus irmãos, o Senhor pode nos abençoar em tantas áreas da nossa vida. Há muitos que têm necessidades de trabalho, preciso de uma bênção na minha saúde, preciso de uma bênção em vários sentidos na minha família, enfim. E o nosso Deus tem o poder de agir em todas essas áreas. Só que essa não é a prioridade dele na nossa vida. Porque a prioridade do Senhor na nossa vida, primeiro, é revelar Jesus ao nosso coração como sendo o nosso único e suficiente Salvador. Claro que, inicialmente, o Senhor pode usar algumas das nossas necessidades para nos trazer a sua presença. Quantos vêm à presença do Senhor porque tem alguém enfermo na família, porque está passando uma situação difícil? Muitos chegam à presença do Senhor por essas razões. E muitas das vezes chegam aqui, recebem uma oração, as portas são abertas, glorificam o nome do Senhor, mas as pessoas não estão aqui para fazer um contrato de prestação de serviços com o Senhor, não. Porque, na verdade, o grande mistério é, através dessas experiências, entender que Jesus está vivo e que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. Esse é o objetivo. Então, quando nós vemos ali Bartimeu alcançando a cura, olha Bartimeu antes e depois. Antes, um cego à beira do caminho que chamava Jesus, filho de Davi, mas que tinha uma capa. Agora, o Bartimeu, depois da cura, qual era ele? Não era mais cego, seguia Jesus pelo caminho, e pode olhar, lançou de si a capa. Porque quando nós conhecemos a Jesus, nós descobrimos que nós não temos valores, meus irmãos. Porque o Senhor Jesus é o nosso maior valor, é o que nós temos de mais precioso na nossa vida. Quem somos nós? Nós somos necessitados na sua presença, necessitados da sua palavra, necessitados de caminhar. O Senhor não nos chamou para ficarmos estáticos à beira do caminho. Então aqui vai um convite a você que já conhece o Senhor. Você que já entende que Jesus, filho de Davi, e está clamando, tem misericórdia de mim. A palavra do Senhor é para você, vem. Lança de si a capa e começa a seguir a Jesus pelo caminho. A partir do momento que a gente começa a caminhar, e somos agora Bartimeus curados, agora nós vamos começar a cumprir a nossa missão, que é conseguir trabalhar para que pessoas que ainda não enxergaram Jesus nessa perspectiva possam fazê-lo. E é aí que nós focamos aqui, nessa história de conseguir agariar pessoas que venham, que entendam que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. Mas de que maneira? De que maneira que isso vai ser alcançado? Aí nós podemos pegar o exemplo do terceiro cego, nós temos em João capítulo 9, versículos 1 a 7, que fala a respeito de um cego de nascença. O Senhor Jesus chega em determinado local e havia um cego de nascença. E isso já foi em Jerusalém. Então veja os irmãos, falamos do cego lá de Betsaida, na área de Cafarnaum, na Mar da Galileia. Falamos, ali no Rio Jordão, o cego de Jericó, Bartimeu. E agora estamos em Jerusalém. E Jesus vê ali um cego de nascença. Aí quando Jesus olha aquele cego, as pessoas perguntam, Senhor, quem pecou? Foi ele ou os pais dele?
Porque as pessoas olhavam a cegueira como sendo uma punição pelo fato do pecado, uma consequência do pecado, seja da pessoa, seja dos seus pais. Aí a palavra do Senhor assim, não, nem ele nem os seus pais. Ele nasceu assim para que nele se operasse a glória de Deus. Foi esse o objetivo. Só que o interessante, meus irmãos, é a metodologia que o Senhor vai usar neste terceiro cego. A metodologia é, o Senhor dessa vez, ele não vai passar saliva nos olhos. Dessa vez, o Senhor não vai simplesmente dizer que veja. Dessa vez o Senhor usa um método diferente. O Senhor cospe no chão, faz um lodo com pó da terra e a saliva e aplica nos olhos daquele cego de nascença. Aí os irmãos, se já aplicar a saliva era anti-higiênico, agora imagina fazer isso misturando com pó da terra. Já fica mais complicado ainda, né? Então, de novo, os profissionais da área de saúde nos perdoem, estamos dizendo, não faça isso, né? Não é para fazer isso. Mas vamos entender aqui qual é a simbologia que temos nessa cura. Meus irmãos, a saliva representa o quê? Aquilo que sai da boca de Deus. E com certeza os irmãos já estão plenamente aptos a alcançar o significado do lodo que era feito com pó da terra. Quem é o pó da terra, hein? Quem é o pó da terra? Aqui nós somos o pó da terra. E quando nós falamos da saliva misturada com o pó da terra fazendo lodo, estamos falando das nossas vidas munidos da palavra de Deus. Nós somos o instrumento que vai ser levado aos olhos de tantas pessoas para que elas possam enxergar. E o interessante é que aí a pessoa pega lá, o pozinho da terra sou eu. A saliva vem da boca do Senhor, é a sua palavra. Misturou, passou. Ah, está curado? Não. Havia uma segunda etapa nesse processo. E a segunda etapa é, agora, você vai lá no tanque de Siloé e se lava. E a palavra diz que ele foi lá, se lavou e voltou vendo. Por que tem que se lavar? Porque, meus irmãos, não pode ficar resquício de barro nos olhos. O que eu estou querendo dizer, quando nós compreendemos a nossa missão, nós entendemos que nós estamos aqui tão somente para levarmos a palavra do Senhor. Chega o momento em que nós precisamos, a expressão é sair de cena. Nós já fomos usados, o Senhor já usou a nossa instrumentalidade, agora chegou o momento de que as águas do tanque de Siloé é que vão finalizar o milagre. Nós começamos o milagre, nós somos o vaso para que aquela pessoa pudesse enxergar. Mas agora chega o momento de se lavar os olhos no tanque de Siloé. E isso tem tanto significado. Os irmãos podem levar o tanque de Siloé como uma alusão também ao batismo, a experiência do novo nascimento, a testificação do novo nascimento. Nós podemos olhar sobre várias perspectivas a entrada desse cego no tanque de Siloé. Mas o fato é que depois que ele se lavou, ele passou a enxergar. E aí é que aparece para nós essa grande missão. Será que nós estamos fazendo parte desse contexto? Será que nós estamos sendo esse pó da terra que está se misturando à saliva para que pessoas possam enxergar a vontade do nosso Deus, para que possam compreender Jesus como sendo o nosso Salvador? Esse é o nosso desafio. Mas como é que eu faço isso? Eu me julgo tão limitado. Eu ser usado para alcançar pessoas, para que pessoas possam vivenciar plenamente o Evangelho de Cristo. Como é que eu vou fazer isso? Quantas vezes eu vejo pessoas que falam mal do Evangelho, e esses daí nunca vão ser alcançados. Meus irmãos, é só nós olharmos a experiência de Paulo, chamado antes de Saulo. Nós temos um servo de Deus que foi Estevão, que numa das passagens mais bonitas, pelo menos na minha opinião na palavra, ele conta, ele resume quase, quer entender a Bíblia toda, lê o discurso de Estevão, em que ele vai explicar, porque falaram que ele estava falando mal de Moisés, estava falando da lei, estava contrariando a lei, só que Estevão faz o quê? Aí ele começa a discursar, e começa a contar desde o Gênesis, chegando até Jesus. Mas os homens que estavam ali, não queriam ouvir. Até que chega um clímax do testemunho de Estevão, que é no momento em que os homens não querem ouvir a palavra do Senhor, e decidem apedrejar Estevão. E Estevão fica naquela condição, estavam todos aptos a apedrejá-lo.
Só que os irmãos acham que Estevão estava naquela condição assim: ah, meu Deus, o que vai acontecer comigo agora? Eu vou ser apedrejado. A visão de Estevão era outra. Ele não estava vendo homens que estavam ali prontos para lhe apedrejar. Qual era a visão dele? Ele viu os céus abertos. No momento da adversidade, se você tem o seu tempo contado para a vida eterna, os teus olhos não estão focados nesta terra. Os teus olhos estão focados aos céus. Você olha para o céu. Ah, para os montes olharei. De onde me virá o socorro? O meu socorro, ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Olhar para o alto é uma das demonstrações que nós não somos mais cegos e que sabemos para quem nós estamos olhando e como que nós devemos caminhar. E meus irmãos, quando Estevão, ele viu os céus abertos e ele foi apedrejado, e a palavra não fala nem que ele morreu, é usada uma palavra tão sutil, tão bonita, fala assim, e ali adormeceu. Foi essa palavra que consta lá. Só que o detalhe, no momento em que aquele servo de Deus estava partindo, o que havia sobre o seu corpo, que era a sua capa, caiu. Só que caiu aos pés de um homem que achava que era perseguindo aquela igreja, que ele estava fazendo o que Deus queria. Quem era esse homem? Saulo. Porque a capa de Estevão caiu aos pés dele. E ali, nós vemos com tanta sutileza a transferência de uma herança. Naquele momento ali, o Senhor já estava mostrando que Saulo seria chamado para um propósito, tal como Estevão vivenciou aquilo. E os irmãos vão ver a experiência de Saulo lá em Atos 9, quando depois ele pegar cartinhas, né, para poder prender cristãos, e ir no caminho para Damasco, brilha uma luz no seu caminho, e ele fica cego. Ali nós temos a revelação de como realmente Saulo era. Ele era cego. Muita gente acha que conhecer Jesus é coisa para ignorante. Muita gente acha que as pessoas que conhecem Jesus, não, é porque a gente sem instrução. A gente sem instrução. Porque a pessoa quando estuda, quando tem um nível de instrução bom, ela não precisa disso não, está tudo certo. Só que nós vemos ali, nós não estamos falando de nenhum ignorante não, irmãos. Se os irmãos pegarem, por exemplo, o exemplo de Pedro, os irmãos, Pedro era um pescador, era um homem simples. Mas Saulo não era simples, não. Era alguém que tinha conhecimento da lei, criado aos pés de Gamaliel, sabia das coisas, tinha conhecimento, era uma pessoa letrada. Mas diante de Deus ele era cego, porque ele não tinha a aptidão de enxergar o que estava acontecendo diante dele. Mas tanto é assim que, ao cair ali, no caminho, na estrada para Damasco, ficou cego, até o momento que Ananias vai orar por ele, e o que acontece? Vão cair dos seus olhos como que? Escamas. E ali ele passou a enxergar. Ah, agora você não tem mais o Saulo, agora você vai ter o Paulo. Porque Saulo quer dizer grande, mas Paulo quer dizer pequeno. E agora você vai entender, Paulo, o que é sofrer por amor do meu nome. Essa foi a mensagem trazida para ele ainda quando se chamava Saulo. Meus irmãos, o contexto que temos a dizer aqui, e a palavra, é bem objetiva. Será que nós estamos enxergando o Senhor como deveremos enxergar? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é, será que nós estamos sendo instrumentos para que outros possam alcançar isso? Mas como é que eu vou ser um instrumento? Como é que eu vou ser o bom perfume de Cristo? Como é que eu vou levar a palavra do Senhor? Será que eu preciso fazer muita coisa? Vamos ler Jó. Quando nós lemos Jó, nós temos lá, pegar aqui o texto para os irmãos. Diz assim, ó, Jó 14, 7 e 9. Diz assim, porque há esperança para a árvore, que se cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra sua raiz e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas ela brotará e dará ramos como uma planta. A árvore já foi cortada, viu? Está no deserto, ó, jogou. Aí todo mundo fala assim, isso aqui não tem mais jeito não, está morto, acabou. Só que a palavra fala, há esperança. Quantas pessoas estão lá fora e que acham que as suas vidas, ó, já chegaram a um termo? Eu não estou falando termo existencial, não. Isso pode ter uma significação muito ampla. Nós podemos falar de autoestima. Nós podemos ver as estatísticas aí. Quantas pessoas sofrendo por depressão, porque não entendem uma razão da sua existência. Não entendem o que estão fazendo ou estão deixando de fazer.
E muitas das vezes o que há no coração dessas pessoas? Se sentem como troncos secos, cortados, caídos no meio do deserto. E a palavra é: não tem mais jeito para mim. Só que a palavra do Senhor é contrária a isso, porque a palavra diz: a esperança. Porque é o cheiro das águas vai brotar. E sabe como é que acontece o cheiro das águas? Sabe como é que é transmitido o cheiro das águas? Porque nós estamos aqui diante do bom perfume de Cristo. E é esse perfume que começa a exalar e onde passa, começa a gerar vida. Ah, mas eu não tenho condição não, eu sou muito limitado. Meus irmãos, vou usar de uma alegoria aqui. Imagina que aqui é uma flor. Se os irmãos conseguirem abstrair ao ponto, já tenho alcançado uma boa meta. Consegui entender isso aqui como sendo uma flor, né? Imagine que eu nunca valorizei a flor. E uma vez me entregaram uma flor, eu simplesmente faço isso. Ó. Quantas pessoas às vezes recebem a palavra do Senhor e às vezes a gente fica chateado, né? Porque às vezes a gente tem a impressão de que entregou a palavra e a pessoa está fazendo isso. Eu preparei aquele folheto, aquela palavra foi trazida com tanto carinho, a pessoa foi e ainda amassou. Só que eu disse para os irmãos: isso aqui é uma flor, né? Passou. Mas o cheiro ficou. O cheiro está aqui. E pode ser que eu não tenha a oportunidade de ver o dia que a pessoa vai entender isso. Ah, se eu pudesse ver quantas pessoas a gente já evangelizou, né? A gente queria ver o fruto, queria poder enxergar aquela pessoa já do nosso lado. Mas às vezes o Senhor não nos dá a oportunidade de ver isso. Mas isso não nos impede de cumprirmos o nosso papel. Então vamos distribuir a palavra. Vamos distribuir a palavra. Vamos deixar a capa cair aos pés das pessoas, para que esse cheiro das águas ele possa ser propagado. Ah, sim. E aí nós vamos vivenciar e observar a atuação do Senhor no meio da sua igreja. O Senhor nos trouxe a esse lugar com um propósito. Seja você na condição de Bartimeu, que precisa enxergar, que precisa caminhar novamente. E nós não estamos aqui trazendo para você nenhuma palavra, né, de querer rotulá-lo. Não, isso é para a sua reflexão. Você está caminhando ou você está à beira do caminho? Você está cheio dos valores pessoais ou simplesmente você está seguindo ao Jesus já se desfazendo da sua capa? Você está sendo um instrumento para levar a palavra do Senhor a outras pessoas? Meus irmãos, enquanto eu convido o coral para estar aqui conosco, para cantar aquele louvor maravilhoso, Usa-me, nós queremos convidar os irmãos a refletir no conteúdo dessa palavra. Qual é o propósito do Senhor na sua vida? O Senhor não te trouxe aqui só para você simplesmente ser alimentado. O Senhor te trouxe aqui para você também ser bênção na vida de muita gente. Entenda. E o convite que fica aqui registrado para os irmãos é: vamos cumprir a nossa missão, vamos alcançar muitas vidas, para que essas possam vivenciar plenamente o Evangelho de Cristo. E nesse momento eu queria convidar você a curvar a sua cabeça e acompanhar o coral com a seguinte mensagem: usa-me. Senhor, usa-me. Faz de mim um vaso nas tuas mãos, para que pessoas possam vivenciar o que hoje eu estou alcançando ante a tua presença. Amém? Pode curvar a sua cabeça e medite nessa mensagem.